Olá a todos, esta é mais uma aula do componente curricular Manejo e Conservação do Solo e da Água, da Universidade Federal do Sul da Bahia. Meu nome é João Batista e sou professor desse componente. Na aula de hoje, nós iremos ver fatores que interferem na erosão hídrica. Essa será dividida em duas partes, ou seja, nós iremos estudar 2 fatores hoje e na aula posterior, mais 3 fatores que interferem na erosão hídrica. Então, quais são os fatores que interferem na erosão hídrica? Nós temos a parte de clima, muito influenciado principalmente por precipitação, no nosso caso chuva, o principal fator. Tipo de solo, ou agregação que o solo se encontra. A topografia do terreno, se ele tem maior declividade ou menor declividade, isso interfere muito. O uso e o manejo que o solo está sendo empregado, se tem cobertura vegetal ou não, o tipo de cobertura que é utilizado, o tipo de utilização que é utilizado, e práticas de conservação utilizadas para fazer a redução da erosão, se existirem. Então, esses são os fatores que vão interferir na nossa erosão hídrica. Na aula, iremos estudar esses 2 fatores, clima e solo, e na aula posterior, topografia, uso e manejo do solo e práticas conservacionistas. Então, pela equação universal de perda de solo, a famosa USLI, que é esse PS, que é a perda de solo, a perda de solo ela é um produto da interação dos fatores. Chuva, solo, topografia, cobertura e manejo e práticas conservacionistas. Nisso nós podemos ver que não é isolado cada um desses fatores. Esses fatores se interagem entre eles. Então, a prática de conservação, ou seja, a redução da perda de solo, ela tem que observar todos esses fatores. Ou seja, se você quiser estudar a parte de erosão do solo, ou seja, a produção de sedimentos, tem que ser uma observação geral de todos esses fatores para essa perda de solo. Então, a gente vai ver o primeiro fator, ou seja, a parte de clima, que basicamente a gente vai ver o quê? O ciclo da água, basicamente, vai ver precipitação. Então, no ciclo da água, ou seja, quando nós temos a evaporação das águas, das superfícies úmidas, das florestas e da vegetação, sobe a evaporação e a transpiração, formando um processo de evapotranspiração. Essa água fica armazenada na atmosfera, tendo o peso suficiente a água, adensamento, ela cai na forma de chuva, gelo. Então, nós temos diversos tipos de precipitação. Esse processo de precipitação, na infiltração da água do solo e no excesso de infiltração dessa água no solo, com a capacidade, ou seja, essa saturação, provoca o escoamento superficial, que é um dos fatores principais para a perda de solo. Então, o processo que nós iremos ver agora será o quê? A parte de precipitação. Então, o que é precipitação? Precipitação é toda a água proveniente da condensação do vapor de água na atmosfera, que ela vai ser depositada na superfície terrestre. E aí nós temos diversos tipos de precipitação: chuva, granizo, neve, geada, orvalho. Então, aqui temos mais especificamente cada um desses tipos. A chuva, que é a ocorrência da precipitação na forma líquida; a neve, que é a precipitação em forma de cristais de gelo; o granizo, quando ocorre a precipitação na forma de pedras de gelo arredondadas de forma irregular. Nós temos, além do granizo, nós temos a saraivada, que é muito semelhante ao granizo da saraivada, a forma de precipitação em pequenas pedras de gelo. A diferença entre o granizo e a saraivada é a diferença de formação disso. Enquanto que o granizo ocorre com a subida, ou seja, dessa massa de uma ar úmida para a atmosfera de forma muito rápida, ocorrendo um resfriamento adiabático, ou seja, por resfriamento por perda de pressão, formando uma cobertura de gelo, a água na forma
acaba se tornando gelo, por conta do resfriamento muito rápido, e a subida muito rápida, a saraivada ocorre o quê? Quando já está ocorrendo a precipitação e essa precipitação passa para uma massa de ar muito fria, né? Então ela acaba ocorrendo a congelamento dessas gotas de água e acaba fazendo pequenas pedras de gelo, tá? Outra forma de precipitação é o orvalho da manhã, né? O vapor d'água que acaba condensando, o vapor d'água da atmosfera acaba condensando em superfícies durante a noite. A geada, que é a deposição de cristais de gelo, na verdade, é quando ocorre o processo de orvalho, né? Se a temperatura for muito baixa, esse orvalho que ficou na superfície, né, dos objetos e da vegetação, acaba congelando, né, e formando o que nós chamamos de geada. Nós temos a garoa, aquela chuva muito fina e de baixa intensidade também. A precipitação, né, ela representa esse elo de ligação entre os fenômenos hidrológicos e do escoamento superficial, né? E eles são os fenômenos que mais interessam. A precipitação é o fenômeno que mais interessa nesse ponto, nesse elo de ligação. E ela tem algumas características importantes, né, que são o quê? O total, o volume precipitado, a quantidade de água que vai, né, final. A duração dessa precipitação, ou seja, quanto tempo vai durar essa precipitação, a nossa intensidade, ou seja, se dá aquela pancada de chuva muito rápido ou uma chuva mais distribuída ao longo do tempo, isso tem uma importância muito grande. No que sentido? Uma grande intensidade de água, de precipitação, aquela pancada de chuva, dificilmente o solo consegue absorver toda essa água. A água dificilmente infiltra no solo, ocorrendo muito o processo de escoamento superficial. Por isso que a maioria das enchentes que nós vemos são o quê? Quando ocorrem precipitações de alta intensidade. Precipitações de baixa intensidade, geralmente o solo consegue absorver mais água, infiltrando mais a água, ocorrendo menor quantidade de escoamento superficial, menor volume escoado, né? Não quer dizer que chuvas prolongadas não causam enchentes, né? Porque vai depender também do volume total precipitado e da duração da precipitação. Uma chuva de baixa intensidade, mas que dure semanas, provavelmente pode ocorrer processos de inundação por conta do volume de água, do total do volume de água precipitado. Até porque o solo vai estar totalmente saturado, diminuindo a capacidade de infiltração. Outro processo é a distribuição espacial da chuva. Se a precipitação ocorre de maneira gradual ao longo do ano, né, geralmente ela tem baixos volumes precipitados. Se essa chuva que nós chamamos de concentrada, ela tem um total de volume precipitado em um curto espaço de tempo, né? Então, são fatores importantes, como também a localização que essa precipitação ocorre, né? Dependendo do tipo de precipitação, né, que nós vamos estudar mais à frente, né, elas têm maior amplitude espacial, no sentido, chuvas frontais, são chuvas de encontro de massas de ar, geralmente elas ocorrem em grandes regiões, diferente de uma chuva convectiva, que é aquela chuva que nós chamamos de chuva de verão, que é aquela pancada de chuva que ocorre muitas vezes em locais isolados, tá? E um outro fator importante, né, da precipitação é a sua energia cinética, porque a energia cinética da gota de água, ela vai provocar o processo de desprendimento, né, das partículas do solo, tá? Provocando microexplosões, que nós chamamos, e fazendo salpicamento desse solo. Quanto maior a energia cinética que nós temos no nosso solo, na nossa precipitação, maior esse salpicamento e maior o processo, poder erosivo que a precipitação vai ter. Então, como se forma a precipitação? Ou melhor dizendo, por que chove? Então, a umidade atmosférica, que é o elemento básico, né,
ela não é suficiente para a formação da chuva. Então, há necessidade de outros elementos, né? Ou seja, o resfriamento do ar, núcleos que presença hidroscópicos para que ocorra a condensação dessa água e um mecanismo para que essas gotas cresçam. Então, a partir deste nível, né, tem que ter condições favoráveis e a existência desses núcleos hidroscópicos para que a água possa ser condensada. O ar úmido das camadas mais baixas da atmosfera é aquecido, ou seja, ocorre o processo de evapotranspiração e ele se torna mais leve, subindo para a parte atmosférica, né? Quando ele atinge essa atmosfera, né, ele começa a se resfriar, tá? E se expandir por conta que tem menor pressão, né? Quando ele vai atingindo as camadas mais altas da atmosfera, um pequeno detalhe. Como você tem menor pressão nas camadas mais acima da atmosfera, a parte de condensação da água, né, e o congelamento da água, né, ou seja, se a água se congelava a 0 graus, ela vai congelar a menos de 0 graus, porque a pressão atmosférica é menor. Isso é importante, tá? Então, quando a água sobe para nossas camadas mais acima da atmosfera, tá bom? No forma de vapor da água, ela começa a se resfriar, tá? Você tem mais ou menos uma queda de temperatura de 1 grau a cada 100 metros. Então, ela começa a fazer o processo de saturação, ou seja, esse vapor da água começa a transformar em pequenas gotículas de água, tá? E essas gotículas de água começam a encontrar núcleos hidroscópicos, né? Ou seja, mecanismos que são hidroscópicos que aglutinam a água, formando maiores gotas nesse processo. Então, essas gotas de água que sofrem esse processo nem sempre têm o poder de sofrer resistência do ar. Então, por isso, para que ela precisa continuar crescendo para que ela possa superar esse processo de resistência, né? E que atinja um tamanho suficiente para que ela possa precipitar, né? Esse principal processo, ou seja, que as pequenas gotas de água aumentam de tamanho, é o processo de coalescência. Quando essas pequenas gotas de água provocam colisão entre elas, aumentando o tamanho dessas gotas, para que ocorra o processo de formação de precipitação, né? Nesse caso, esse formato é basicamente de chuva, tá? Quando ocorre em temperaturas muito baixas, essas pequenas gotas de água começam a se resfriar e formar cristais, pequenos cristais, né? Ocorrem em neve. A diferença de neve para chuva de granizo, né, é que a neve é um processo de resfriamento muito lento, então vai formando cristais de gelo, esses cristais vão se chocando e vão aumentando de tamanho, formando flocos de neve. Enquanto que o processo de chuva de granizo é o quê? Um resfriamento muito rápido dessa gota e essa gota acaba virando gelo, tá? Então a diferença é essa: neve, o processo de resfriamento é lento, enquanto no granizo o processo de resfriamento é muito rápido. E nós podemos fazer chuva artificial. Como é que nós fazemos chuva artificial, né? Na prática, nós podemos utilizar alguns compostos que fazem a aglutinação, a condensação desses núcleos. Ou seja, na verdade, nós jogamos núcleos hidroscópicos, que fazem essa formação, pega essa umidade que está no ar, né, e começa a formar pequenos núcleos de condensação para fazer essa precipitação, ou seja, a água que está no ar começa a se aglutinar para ter peso suficiente e precipitar, tá? Para esse tipo de chuva artificial, é necessário o uso de aviões para você jogar essa substância para que forme esse núcleo de condensação.
Então, quais os tipos de chuva que nós temos aqui, né? O primeiro tipo de chuva, nós chamamos de chuvas frontais ou ciclônicas, são chuvas que nós chamamos de encontros de massa de ar, né? Nós temos, geralmente, a interação de uma massa de ar quente com uma massa de ar frio. A massa de ar quente, né, ela está com ar quente, geralmente ela é quente, né, e muito úmida, ou seja, tem uma grande quantidade de água dentro dessa massa de ar. Só que como ela não tem, ela não está resfriada, as gotículas de água podem estar na forma de vapor de água, não ainda na forma de pequenas gotas. Então ela não tem peso suficiente. Quando encontra uma camada de ar frio, geralmente seca, né, ela encontra uma para outra, porque o ar quente é mais leve, ele acaba subindo mais para as camadas superiores da atmosfera. Então, nessa subida para camadas mais superiores da atmosfera, nós temos um resfriamento muito rápido, somando também o resfriamento que nós temos pelo contato que essa massa de ar quente teve com a massa de ar frio. Então, a massa de ar frio, geralmente, ela vai ficar mais abaixo da sua atmosfera, enquanto que a massa de ar quente vai subir mais a atmosfera, resfriando mais. Então, são chuvas, né, que geralmente duram dias, né, e elas são bem caracterizadas, e a previsão desse tipo de chuva é alta, e a previsão geralmente é boa. Por quê? Porque nós vemos por imagens de satélites o encontro dessas duas massas de ar, né, e podemos prever a precipitação que vai ocorrer, o movimento que essa chuva vai ter no continente. Tá? Então, geralmente, aqui no sul da Bahia, nós temos precipitações que ocorrem desde lá do litoral, da região de São Paulo, sobe para o Rio de Janeiro, passa Minas Gerais, Espírito Santo, para depois chegar aqui na Bahia, né? É muito comum esse tipo de precipitação. Começa a subir essa precipitação no continente. Tá? Então, são chuvas muito comuns nas médias latitudes, né? E interessante, são sempre chuvas de grande duração, e a intensidade que ela tem, ou seja, são chuvas de baixa intensidade, aquela chuva que demora horas, dias para acabar, tá? São chuvas muito interessantes do ponto de vista para a parte de armazenamento de água no solo, né, e para o abastecimento de lençóis freáticos. Ela ocorre de forma lenta e gradual. Outro tipo de chuva que nós temos, né, são as chuvas orográficas. O que são chuvas orográficas? Elas ocorrem por conta da topografia do terreno, né? Você tem uma massa de ar quente e úmida, essa massa de ar quente e úmida, muitas vezes vinda do oceano, ela passa pela topografia e encontra uma barreira, um desnível do terreno muito grande. Então, ela precisa subir rapidamente. Nessa subida rápida da atmosfera que ela vai ter, ela sofre um processo de resfriamento adiabático. O que é o resfriamento adiabático? É pela queda de pressão. Como é que esse resfriamento é adiabático? Um exemplo simples de resfriamento adiabático é quando você usa aquele desodorante spray. Tá? Então, quando você pega ele e espirra o spray, você vê que a latinha do desodorante está fria depois de você espirrar o quê? Porque ela perdeu pressão muito rápido. Se ela perdeu pressão muito rápido, ela sofreu um resfriamento adiabático. Você vê que a latinha está fria, né? Ela está fria porque perdeu pressão. Perdendo pressão, resfriamento adiabático. Então, como ela sobe muito rápido na atmosfera aqui, você tem uma queda de pressão, o resfriamento que vai ter é adiabático. Tendo resfriamento adiabático, muita dessa massa de ar quente, desse vapor de água se condensa e forma chuvas, né, por conta dessa barreira. Uma barreira muito famosa é a Serra do Mar em São Paulo, tá? Ou seja, você tem uma barreira muito grande e essa barreira provoca essa grande precipitação, né? Por exemplo, cidades como Ubatuba, no litoral de São Paulo, você tem praticamente 300 dias de chuva ao longo do ano, por conta que você tem essa grande barreira. Outro exemplo claro é o Planalto da Borborema, aqui no Nordeste.
onde você impede que a grande massa de ar vá para o interior do sertão nordestino, né? Provocando a grande massa, grande precipitação no litoral e provocando um ar quente e seco, né, no sertão. Então, diminuindo a precipitação e provocando áreas secas, né, dentro do sertão, a falta de água. Outro tipo de precipitação que nós temos são as chuvas convectivas. O que são as chuvas convectivas, né? Elas se originam, né, da convecção de massas térmicas, né, e o resfriamento adiabático ao se elevarem. Né? Então, nós temos uma massa de ar quente, úmida, que sobe na nossa atmosfera, né? Uma convecção, ou seja, duas massas de ar quente entrando e subindo, né, aqui na nossa atmosfera, sobe muito rápido, tem um resfriamento dessa massa de ar. Esse resfriamento rápido, né, provoca a condensação dessa água e a pancada de chuva. Tá? Então, comum é a famosa chuva de verão. Elas ocorrem geralmente em regiões quentes e úmidas, né, principalmente nas regiões equatoriais do globo. Tá? E característica dela, sempre curta duração e de grande intensidade. Tá? Geralmente sempre ocorre ao final do dia, no início da noite. Né? Porque você teve o dia com grandes temperaturas, geralmente, ou seja, tem um dia muito quente, tem uma alta umidade do ar subindo na atmosfera ao longo desse dia todo. Tá? E no final do dia, como você teve grande quantidade de água subindo na atmosfera, ocorre geralmente essa pancada de chuva. Tá? Então, nós temos essa chuva bem característica, também chamada de chuva de verão. Tá? São chuvas que têm grande poder erosivo, tá? E grande capacidade de fazer enchentes. Tá bom? Então, chuva convectiva, alta intensidade, né? Geralmente o tempo de duração é curto, tá? Concentra-se em pequenas áreas, diferente de uma chuva que nós temos de encontro de massas de ar, são chuvas em pequenas áreas. Do ponto de vista de conservação do solo, ela é o agente responsável. A chuva é o principal agente responsável, né, que traz a energia necessária para a ocorrência da erosão hídrica, tanto do impacto direto dessas gotas no solo quanto a capacidade de produzir o escoamento. E a energia cinética de uma gota de chuva que cai sobre o hectare em um ano corresponde à energia liberada por 50 toneladas de dinamite, para vocês terem uma ideia do poder erosivo que a precipitação tem. E a precipitação ela vai ter algumas características que eu já citei até agora. Né? Elas são relacionadas à gota, né, da chuva, ou seja, distribuição do tamanho, velocidade de queda, quantidade, número de gotas, né, o momento que essa chuva ocorre, o solo pode estar encharcado ou não, né, a energia cinética dessas gotas. Outra característica nós chamamos de lâmina ou volume de água precipitado. A nossa intensidade, né, ou seja, o quanto que se ela ocorre muito rápida, aquela pancada de chuva, ou muito lenta, aquela chuva mais distribuída, a duração que ela vai ter e a frequência. Né? Uma semana, ou seja, todo dia, uma vez só, então é a frequência de ocorrência. O conjunto dessas características é conhecido comumente como o poder de erosividade que a chuva vai ter, tá? E a sua capacidade de provocar erosão. Então, a erosividade da chuva no período pode ser estimada a partir da soma dos valores do índice de erosão de cada chuva. Né? Ou seja, nós somarmos essas precipitações ao longo de um período, nós temos o poder, né, de erosão que essa chuva vai ter, tá, no local. As medidas de precipitação, o volume de água, geralmente nós expressamos por altura precipitada, né, altura pluviométrica.
expressa geralmente em milímetros. Essa altura, né, definida pelo quê? Pelo volume precipitado dividido pela área de captação. Então, geralmente, 1 litro de água, né, o volume de 1 litro de água em 1 metro quadrado, né, corresponde a 1 milímetro. Então, quando nós falamos que choveu 1 milímetro de água, choveu 1 litro de água em 1 metro cúbico, 1 metro quadrado, desculpa, né? Se choveu, por exemplo, no noticiário, choveu 20 milímetros, choveu o quê? 20 litros de água para cada metro quadrado. Então, vocês têm uma ideia do volume de água precipitada aí. Tá? A intensidade, né? A intensidade ela é definida pelo quê? Pela altura de precipitação, ou seja, o volume precipitado, que nós geralmente falamos, né? Pelo tempo. Então, a intensidade é o quê? 20 milímetros por hora, 10 milímetros por hora, né? Ou 1 milímetro por minuto. Tá? Então, nós temos diferentes tipos. Geralmente, nós expressamos mais em milímetros por hora. Tá? Se chover, por exemplo, uma intensidade de 50 milímetros por hora, é muita água que está caindo. Uma pancada de chuva gigantesca. Tá? Então, esse índice, né, tem aplicação direta para dimensionar sistema de drenagem e conservação do solo, muito utilizado na agricultura e construção civil. Tá? Estradas, sistemas de drenagem, barragens, nós utilizamos muito a intensidade de precipitação, esse índice. Né? Então, uma equação muito famosa para calcular a intensidade, duração e frequência em projetos, né, de engenharia, a equação IDF, intensidade, duração e frequência da precipitação, onde nós temos os fatores K, A, B e C como fatores de ajustes da localidade. Tá? O T é o tempo de retorno que nós esperamos no nosso projeto, né, o TR, tempo de retorno do nosso projeto, e o Tzinho, total de tempo de precipitação que nós iremos ter. No caso, se for uma bacia hidrográfica, pode ser também o tempo de concentração. Na página do SIGA, tem um software para demonstrar esse tipo de cálculo aqui. Vou também colocar para vocês, né, tem lá, um artigo, né, produzido pelo nosso grupo sobre intensidade de precipitação no estado da Bahia, onde nós fizemos uma revisão dessas equações para o estado da Bahia. Então, para cada localidade existe uma equação. Saindo da precipitação, nós iremos entrar no solo. Né? Quais são os fatores que interferem na erosão na parte de solo? Então, o solo, nós temos que entender que ele é composto por uma parte sólida, né? Composto principalmente de minerais e matéria orgânica, em menor quantidade, e uma parte porosa, né? Que é composta de água e ar. Então, o solo, né? Nós temos aqui essa parte do solo, essa parte mais próxima da superfície aqui, ele é mais intemperizado, ou seja, já tem a rocha alterada, né? Ou seja, aqui quando nós chamamos de horizonte A camada mais próxima da superfície, a camada mais escura, que nós temos a parte de material orgânica, nós temos o horizonte B, que é o solo em si, né? Ou seja, que é a rocha formada, o solo formado, o horizonte C, que nós temos substratos, né, da rocha ainda, ou seja, temos partes ainda da rocha, e o horizonte mais profundo, o horizonte D, nós temos já mais a rocha propriamente dita. Né? No que nós temos aqui na nossa ilustração, temos a parte do solo bem caracterizada, nós temos uma parte aqui de um pouco do horizonte B abaixo aqui, ou seja, nós temos restígios do horizonte B, parte dos elementos de rocha ainda. É interessante o que? Nessa principal zona aqui, ó, que estamos diferente, nós temos uma zona não saturada. O que é uma zona não saturada? Onde nós temos as partículas de solo, dando um zoom aqui, né?
e a parte de poros do solo, que é composta por ar e água. A parte de água ainda está, ou seja, não está saturada, não está completamente ocupada por água. Tá? Quando nós aprofundamos o nosso solo, nós encontramos aqui uma camada, né, do nível do lençol freático. Né? Quando eu falo, sempre falo com vocês, pensem em lençol freático como se fosse um lençol e nunca como um rio. É uma superfície saturada. Então, nós temos abaixo aqui a superfície saturada, ou seja, essa zona aqui abaixo, o solo está totalmente, a parte porosa do seu solo, né? A parte que tem os volumes de poros, está completamente com os espaços cheios de água. É essa que nós chamamos, se nós encontramos uma camada dessa, ou seja, com a parte porosa completamente cheia de água, nós temos um lençol freático, né? Ou seja, a água ela está aqui. Então, aqui é o nível do lençol freático. Se nós começou muita chuva e a água começa a infiltrar demais aqui, esse lençol freático começa a subir de nível, ou seja, a área saturada vai subindo. Como ocorre o contrário, tá? Se a zona saturada diminuir, o nível do lençol freático aqui também vai diminuir. Então, isso que é o nosso lençol freático. O lençol freático, nesse caso, é a água, né, preenchendo todos os espaços porosos aqui. Nós chamamos de zona saturada, né? E a outra zona que é não saturada. Importante, tá? Se a vegetação se encontra, né, muito próxima do lençol freático, né, por um lado é benéfico do ponto de vista que tem água, mas do outro lado é maléfico porque não tem ar para as raízes respirarem. Tá? Então, pode colocar, algumas plantas não suportam isso, causando um processo de apoxia, né? Ou seja, falta de oxigênio. O solo, por si só, é um sistema trifásico. Né? Nós temos uma fase sólida, tá? Ou seja, composta por matéria orgânica, ou seja, organismos vivos, tecidos originalmente orgânicos em decomposição, e materiais bem decompostos também, né? O famoso humus. Né? Então, essa matéria orgânica é um agente cimentante muito importante, além de apresentar grande quantidade de nutrientes às plantas. Tá? Temos a parte de compostos minerais que são inorgânicos. Dividimos ele por fração, né? Ou seja, por textura. Essa textura é pelo tamanho das partículas que nós temos no nosso solo. Partículas minerais de diâmetro muito grande, nós chamamos de fragmentos grosseiros, matacões, calhaus e cascalhos. Uma parte fina, que são partículas, né, com diâmetro menor que 2 milímetros. Dessa parte fina nós temos areia, silt e argila. Então, na classificação de textura do solo brasileira, né, nós podemos determinar por quanto da porcentagem que nós temos de silt, areia e argila, a porcentagem de cada uma dessas aqui, se o nosso solo vai ser muito argiloso, né, argilosa, uma textura média, textura siltosa ou textura arenosa. É importante esse tipo de classificação da textura, porque a textura do solo é um elemento muito importante para caracterizar o processo erosivo, o poder de erosão, a erodibilidade que o solo vai ter. Solos muito argilosos, eles vão ter uma grande capacidade de reter a água, tá? São solos que têm geralmente um poder aglutinante muito forte, são bem condensados e bem estruturados. Em compensação, solos arenosos ou solos siltosos não têm grandes estruturas, são mais fáceis de erodir. Em compensação, solos arenosos têm uma capacidade de infiltração muito grande, tá? Diminuindo a capacidade de escoamento superficial, porém, eles são solos muito susceptíveis à erosão por falta de aglutinação. É como você pensar a areia da praia, né? Ou seja, ele é totalmente solto ali, não tem um solo bem estruturado, né? Com processos, formações de blocos de solo juntos. Nós temos a fase líquida do nosso solo, né?
formada por solução do solo, né, água, né, e é importante a fase líquida porque as plantas elas absorvem os nutrientes principalmente em meio aquoso. A grande quantidade de nutrientes absorvidos pelas plantas, né, ela ocorre de maneira osmótica, por osmose, ou seja, ela não gasta energia para absorver esses nutrientes. Então, ela precisa que tenha água, né, para absorver esses nutrientes. A falta de água, além de provocar estresse hídrico na planta, provoca também o que nós chamamos de estresse nutricional, porque falta de nutrientes, porque a planta absorve grande quantidade de nutrientes pelas raízes de forma por osmose, pelo processo de osmose. Então, é importante que tenha água para que possa ocorrer transporte desses nutrientes pelas raízes. Tá? Também nós temos a parte de transporte de solutos potencialmente tóxicos para as plantas. Alumínio, né, que são solos bem ácidos, característica de alumínio, grande quantidade de alumínio no solo são solos ácidos, porque ocorre a precipitação de alumínio em meio ácido. E sódio. Sódio é outro problema para nossas plantas, inclusive cloro também. Tá? O NaCl é bem tóxico para nossas plantas. Tá bem? Solos, geralmente, que tem grande quantidade de samambaias, né, ou pteridófitas, né, são solos, geralmente, muito característicos como solos ácidos. Tá? Então, nós precisamos fazer a correção com calagem para aumentar um pouquinho, né, o pH desse solo, para ele deixar de ser ácido, porque um grande problema dos solos ácidos é a grande quantidade de alumínio, que é muito tóxico à planta. Então, fazendo a calagem, aumento do pH do seu solo, você vai diminuir a quantidade de alumínio, porque o alumínio começa a precipitar no seu solo e não deixar ele na forma disponível para a planta. E nós temos também a parte gasosa do nosso solo, composta pelo ar atmosférico, né? Aqui. E ele é importante para quê? Para que as plantas possam respirar e trocar ar aí. Micro-organismos também, elas consomem esse oxigênio e é importante para isso, ou seja, para que ocorra também microbiota aí dentro do seu solo. Tá? Então, as relações que nós temos de massa e volume, os constituintes do nosso solo. Pensamos na parte trifásica, né? Fase gasosa, fase líquida e fase sólida. O Ma, ou seja, a nossa massa líquida, massa de água. O Ms é a nossa massa da parte de solo, ou seja, massa do solo, da fase sólida. Vg, volume dos gases que nós temos, fase gasosa. Va, volume que nós temos da fase líquida, né? E o Vs, volume da parte sólida, né? A soma do volume de gases com o volume da parte aquosa, nós chamamos de volume total do que nós temos de poros, ou seja, volume dos poros, volume dos gases, mais o volume da água. O volume total do nosso solo vai ser o quê? Volume dos gases, mais o volume da água, mais o volume da parte sólida. Tá? Então, esses são os constituintes que nós temos, as relações de massa e volume no solo. As variáveis quantitativas do solo, né? Ou seja, a densidade do nosso solo, que ela vai corresponder à massa do solo seco, tá? Pelo volume total do nosso solo, ou seja, a densidade do nosso solo é igual a quê? A massa de solo seco pelo volume total que nós temos. Então, nós falamos que é a densidade do nosso solo. Muito utilizada a densidade do solo, utilizada nos processos de construção civil, nos processos, né, agrícolas, para determinar a irrigação, volume de água que nós temos a armazenar no nosso solo, utilizamos muito a densidade do nosso solo, uma variável muito comum de ser utilizada, tá? E fácil de ser coletada.
densidade de partículas, né? A densidade de partículas, ela vai corresponder ao quê? A massa de solo seco, tá? Pelo volume de solo seco, tá? Ou seja, o volume somente do solo seco aqui, tá? Detalhe, para a densidade do solo, como é que nós coletamos a densidade do solo? Nós temos que pegar uma amostra do solo indeformada, ou seja, cravamos um cilindro dentro do nosso solo, né? E não alteramos o volume desse cilindro, ou seja, o volume que tem que ser captado ali tem que ser o volume do solo natural. Pegamos esse volume, que é conhecido, né, de solo, pesamos ele e determinamos depois a massa seca. Como é que determinamos a massa seca? Colocamos numa estufa e secamos todo o solo, toda essa água desse solo. Para o volume de densidade de partículas, nós precisamos do quê? Da massa seca e o volume, né, da parte do solo. A massa seca, facilmente, nós coletamos uma parte de solo, né, uma amostra indeformada, ou uma amostra comum, e determinamos o volume disso daqui, ou seja, nós pegamos essa amostra e compactamos ela, até ela remover todos os espaços porosos, né? Inclusive secamos ela para remover a água, compactamos ela para poder determinar a densidade que as partículas obtêm, que é diferente da densidade do solo. Outra variável importante é a porosidade do seu solo, ou seja, a capacidade que o seu solo vai ter de reter água, né? Determinada pelo volume dos poros, né? Pelo volume total. Tá? Os poros do solo são divididos geralmente em duas classes, microporos e macroporos, né? Ou seja, temos solos com grande porosidade, né? Que ele tem os poros grandes, eles vão permitir a infiltração da água no solo e a aeração. Os poros médios, a condução da água, e poros pequenos, armazenamento da água disponível. Detalhe, poros muito grandes, né, eles permitem a infiltração da água no solo e a aeração, só que eles não retêm muita água. São poros pequenos dos nossos solos que elas ficam geralmente retidas a água pelo processo de adsorção, né, enquanto que os poros grandes elas têm uma função mais de infiltração. É a grande diferença dos solos de textura mais arenosa para textura mais argilosa. Geralmente, solos de textura arenosa têm poros maiores, enquanto que solos mais argilosos vão ter poros menores, tá? Outra variável importante, né, da umidade do solo é a umidade quantitativa do solo, é a umidade do solo, ou seja, a quantidade de água que vai ter no nosso solo, definida pela massa de água pela massa de solo, é definido como umidade do solo, muito utilizado na irrigação, para a parte de irrigação, tá? da água, ou seja, podemos pegar a massa de água e a massa de solo, geralmente coletada como? Fazemos uma coleta de solo, pesamos esse solo, ou seja, nós temos o volume total, fazemos a secagem desse solo, né, em uma estufa a 105 graus. Após o solo seco, nós temos a massa de solo seco. A diferença entre a massa total e a massa de solo seco, nós teremos a massa de água. Um pelo outro, nós teremos a umidade. Resistência mecânica do solo à erosão. Para finalizar, né, o comportamento do solo no processo erosivo é comumente referido como erodibilidade, que é expressa, portanto, a suscetibilidade que o solo tem à erosão, né? Então, ela está relacionada à capacidade de infiltração e armazenamento da água, né? E essas forças de resistência à ação da chuva e do escoamento superficial. Quanto menores a estabilidade dos agregados do solo, né, mais susceptível à erosão vai ser. Solos ricos em silt e argila são materiais muito pouco cimentantes. O que são materiais cimentantes? Eles são formadores de agregados, né? Então, ele vai ocorrer o quê?
o processo erosivo é muito maior. Por isso que solos argilosos, a suscetibilidade à erosão é menor, porque são solos onde o material cimentante é maior. Matéria orgânica, né? Argilas, óxidos de ferro e alumínio, são materiais aglutinadores, são materiais cimentantes que vão fazer o processo de aglutinação do seu solo, né, e estruturação dele, reduzindo o poder erosivo que tem nesse solo. Né? Por quê? Esse poder erosivo, né, temos essa tensão de cisalhamento, ou seja, essa tensão de cisalhamento é maior do que as partículas, então ocorre essa degradação. E nós precisamos sempre evitar essa tensão crítica de cisalhamento para que ocorra o desprendimento dessas partículas de solo. Tá? Então, eu agradeço o vídeo de hoje, tá? Eu peço desculpas pelo vídeo ser tão prolongado aqui.